Uma boa noite aos irmãos. A paz e a luz divina possa estar conosco e que em mais essa oportunidade possamos conversar com os irmãos sobre as belezas dessa doutrina consoladora pelo esclarecimento. O tema que nos foi proposto é logicamente que embasado nos ensinamentos de Jesus, e um dos grandiosos ensinamentos, ele nos concita nesta frase a conhecermos as suas verdades. Ele diz: conhecereis a verdade e essa verdade vos libertará. Mas o que é essa verdade? E nós vamos encontrá-la no livro Jesus no Lar, de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Ney Lúcio, esclarecimentos sobre essas verdades. Jesus retrata encontros, Francisco Cândido Xavier retrata encontros de Jesus com os apóstolos e com a parentela dos apóstolos, naqueles cultos do Evangelho no lar que eles faziam e que dali saía tantos esclarecimentos. E certa feita disse o mestre tinha dito, que só a verdade fará livre o homem, e talvez porque não lhe pudesse aprender de imediato a vastíssima extensão da afirmativa, perguntou-lhe Pedro no culto doméstico: Senhor, que é a verdade? Jesus fixou no rosto enigmática expressão e respondeu: a verdade total é a luz divina total. Entretanto, o homem ainda está longe de suportar-lhe a sublime fulguração. Reparando, porém, que o pescador continuava faminto de esclarecimentos novos, o amigo celeste meditou alguns minutos e falou: numa caverna escura, onde a claridade nunca surgira, demorava-se certo devoto implorando o socorro divino. Declarava-se o mais infeliz dos homens, não obstante em sua cegueira sentir-se o melhor de todos. Reclamava contra o ambiente fétido em que se achava. O ar empestado sufocava-o, dizia ele em gritos comoventes. Pedia uma porta libertadora que o conduzisse ao convívio do dia claro. Afirmava-se robusto, apto, aproveitável. Por que motivo era conservado ali naquele insolamento doloroso? Chorava e bradava, não ocultando aflições e exigências. Que razões o obrigavam a viver naquela atmosfera insuportável? Notando nosso pai que aquele filho formulava súplicas incessantes entre a revolta e a amargura, profundamente compadecido, enviou-lhe a fé. A sublime virtude exortou-o a confiar no futuro e a persistir na oração. O infeliz consolou-se de algum modo, mas a breve tempo voltou a lamuriar. Queria fugir ao monturo e, como se lhe aumentassem as lágrimas, o Todo-Poderoso mandou-lhe a esperança. A emissária afagou-lhe a fronte suarenta e falou-lhe da eternidade da vida, buscando secar-lhe o pranto desesperado. Para isso, rogou-lhe calma, resignação e fortaleza. O pobre pareceu melhorar, mas decorridas algumas horas, retornou à lamentação. Não podia respirar, clamava em desalento. Condoído, determinou o Senhor que a caridade o procurasse. A nova mensageira acariciou-o e alimentou-o, endereçando-lhe palavras de carinho, qual se lhe fora abnegada a mãe. Todavia, porque o mísero prosseguisse gritando revoltado, o pai compassivo enviou-lhe a verdade. Quando a portadora do esclarecimento se fez sentir na forma de grande luz, o infortunado apavorou-se, porque viu tal qual era. Seu corpo era um conjunto monstruoso de chagas postulentas da cabeça aos pés, e agora percebia, espantado, que ele mesmo era o autor da atmosfera intolerável em que vivia. O pobre tremeu, cambaleante, e notando que a verdade serena lhe abria a porta de libertação, horrorizou-se de si mesmo. Sem coragem de cogitar da própria cura, longe de encarar a visitadora frente a frente para aprender a limpar-se e a purificar-se, fugiu espavorido em busca de outra furna onde conseguia esconder a própria miséria que só então reconhecia. O mestre fez longa pausa e terminou. Assim ocorre com a maioria dos homens perante a realidade.
sentem-se com direito à recepção de todas as bênçãos do Eterno e gritam fortemente implorando ajuda celestial. Enquanto amparados pela fé, pela esperança ou pela caridade, consolam-se e desconsolam-se, creem e descreem, tímidos e irritadiços e hesitantes. Todavia, quando a verdade brilha diante deles, revelando-lhes as condições em que se encontram, costumam fugir apressados em busca de esconderijos tenebrosos, dentro dos quais possam cultivar a ilusão. E Jesus colocava a necessidade dessa verdade para nos libertar de quê? Da ignorância. Uma das coisas é a ignorância. Porque nós recebemos essa bondosa faculdade de sermos seres inteligentes para adicionar lá conhecimentos e a moral, para que nós possamos galgar os degraus da perfeição, aqueles colocados por Jesus. Jesus colocou: sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Mas, para sermos perfeitos, é preciso que nós passamos a aproveitar a beleza das coisas que Deus coloca à nossa disposição. E Deus nos dá de graça o tempo, a inteligência e o amor. E o tempo é para ser aproveitado inteligentemente, buscando os conhecimentos, para que esses conhecimentos tirem de nós a ignorância. Mas, dentro desses conhecimentos, nós temos que colocar também o amor. Porque não basta que a gente tenha apenas instrução, como a gente busca. E lá no colégio a gente tem instrução. E a gente se forma em primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, pós-graduação, mestrado, doutorado. E é só instrução. Porque a gente pode utilizar esses conhecimentos para humilhar o outro. Para fazer com que esses conhecimentos lese o outro. Para fazer com que esses conhecimentos enche o nosso bolso. E nós podemos fazer tantas coisas negativas com esses conhecimentos se nós não tivermos o amor, esse que Deus nos dá de graça. Então, Jesus, o amado Mestre, sempre nos dava os direcionamentos para que nós pudéssemos buscar essa luz. Inclusive, antes dele, já veio Sócrates, que foi um precursor da vinda do Mestre, e ele dizia: o homem conhece-te a ti mesmo. Então o conhecimento tem que ser já a partir de nós mesmos, porque esse conhecimento da verdade passa por a gente conhecer-se. Só que a gente se conhece como um corpo, e nós somos um espírito. Mas nós somos um espírito imperfeito, com essas chagas pustulentas que falava na mensagem, né? E se disserem para nós que nós temos essa ou aquela imperfeição cultural, moral, nós nos revoltamos. Porque o orgulho, esse que ainda também é uma das chagas, faz com que a gente fique bravo por qualquer coisa, né? A gente não fica bravo por ser humilde, a gente fica bravo pelo orgulho. E se não se disser qualquer coisa com relação àquilo que nós não sabemos ou aquilo que nós não temos, o orgulho nos leva a essas brabezas, porque o orgulho é uma dessas chagas pustulentas que falava na lição e que são feiuras em nós e que nós, na maioria das vezes, tentamos ocultar. E às vezes até fugimos para essa caverna da depressão, né, das angústias, em função da falta desses conhecimentos que são luzes. Nós vamos encontrar Emmanuel dizendo: educa-te e assimilarás a influência das forças espirituais que te iluminarão.
educa-te e assimilarás a influência das forças espirituais que te iluminarão. Essa educação, nós vamos ver que na doutrina espírita não é aquela lá do colégio. Essa educação não se faz sem obediência, respeito e disciplina. Então nós precisamos buscar essas coisas para dentro de nós para nos iluminar interiormente. Esse conhecimento da verdade, esse conhece-te a ti mesmo, que a doutrina espírita nos ensina, vai nos mostrar que nós somos espíritos e não apenas espíritos. Somos espíritos encarnados. Espíritos encarnados trazendo toda uma bagagem de um passado, porque somos espíritos reencarnados. E somos espíritos reencarnantes. Então somos encarnados, reencarnados e reencarnantes. E com toda uma bagagem espiritual e que se traduz na nossa vida, no nosso corpo físico, na nossa parentela, no local onde nós vamos viver. E tudo isso faz parte dos nossos conhecimentos para que a gente não se revolte com toda a gama de conhecimentos, com toda a gama de coisas que tem na nossa vida, para que esses conhecimentos vão nos trazer essa claridade espiritual de ver, de perceber, de nos ajudarmos, de ajudar o nosso semelhante também a compreender. A Fergus lançou uma campanha há algum tempo que era de evangelizar-se. A campanha da Fergus de evangelização ela é permanente, mas foi preciso essa campanha de evangelizar-se porque nós precisamos evangelizar a criança a partir já lá de casa, colocar o evangelho dentro da criança, que é essa luz, que é esse conhecimento dos postulados divinos, para que eles possam ir clareando, porque Jesus tinha dito que nós deixássemos que fosse até ele as criancinhas e não as impedíssemos. Mas para que nós possamos permitir que a criança vá até Jesus, nós precisamos ter esse conhecimento, essa bagagem de ensinar a criança a ir até Jesus, porque se nós não tivermos, nós vamos estar impedindo a criança de ir até Jesus. Em qualquer consideração sobre qualquer coisa, não te esquives a inspiração, campo aberto a todos nós e no qual todos podemos construir para o bem, assimilando o pensamento da esfera superior, Emmanuel. Nós precisamos assimilar a vontade divina, porque nós temos que buscar fazer com que exista uma aliança da nossa vontade com a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que nós sejamos amanhã perfeitos dentro do orbe no qual vivemos. Mas para que exista essa perfeição, é preciso que nós começamos a galgar esses degraus da perfeição, a buscar essas verdades, a buscar essas luzes de esclarecimento para nós como espíritos, e não apenas a luz física, né? Até certa feita, uma pessoa, nós conversávamos sobre a utilização de velas, e daí ele diz, mas na doutrina espírita não usam velas, só quando falta luz, né? Porque realmente a vela serve para iluminar o corpo, assim como essa luz aqui serve para iluminar, para que nós possamos nos ver. Mas, para que nós possamos ver Deus através do outro, é preciso o conhecimento e o amor. É preciso que nós buscamos ver que apenas o conhecimento é como se fosse uma escada deitada. Para que serve? Para nada. Os vetores, né, vão nos dizer isso, né? Fazendo essa parábola, né? Os vetores vão nos dizer isso. Agora, no momento em que nós tivermos não só o conhecimento, mas estivermos melhorando os nossos sentimentos, isso é, colocando a moral para dentro de nós, que é a regra do bem proceder,
e que, representado por um outro vetor, quando tinha dois vetores, duas forças, uma puxando para lá e outra para cá, tinha uma resultante, né? Não gostamos essa aula, né? Tinha uma resultante. E a resultante, se as duas forças eram iguais, tinha uma resultante que era bem no centro do ângulo, né? Isto é, se essa força aqui é igual a essa, nós vamos ter aqui é igual. Eu vou aumentando o meu conhecimento, mas vou também melhorando os meus sentimentos nesse conhecimento das verdades. E daí eu vou aumentando o meu conhecimento e melhorando meus sentimentos. Aumentando meus conhecimentos e melhorando meus... E daí vai ficar uma escada, né? Porque essa resultante é a escada numa posição boa de subir, porque a escada deitada não serve para nada, a escada de pé é perigosa. A resultante, se nós levarmos o conhecimento na mesma força do sentimento, nós vamos ter uma escada numa posição acessível de subir. Porque se eu buscar apenas o conhecimento, eu vou chegar perto de alguém e vou tratar alguém mal com todo o meu conhecimento. Mas se eu buscar apenas o sentimento, eu não vou não saber ler uma mensagem. Então é preciso, e nós vamos encontrar lá no livro dos Espíritos, duas asas conduzirão o homem a Deus. Amor e sabedoria. Eu preciso buscar saber as coisas, mas eu também preciso desse conhecimento com relação ao amor. Saber sem o estudo profundo, sem o conhecimento das coisas e das leis, o pensamento e a vontade pode transviar-se no meio das forças que procuram conquistar e dos elementos a quem procuram governar. Acima de tudo, porém, é preciso amar, porque sem o amor a vontade e a ciência seriam incompletas e muitas vezes estéreis. O amor ilumina-as, fecunda-as, centuplica os recursos. E o pensamento, esse que é o exercício do nosso espírito, de nós como espíritos, através da inteligência, pensamento é a base de tudo. E nós precisamos rechear o nosso pensamento de coisas benévolas, de coisas boas, com o conhecimento de tudo que existe, para que nós possamos ter essa consciência, não apenas dessa vida de buscar satisfazer as coisas necessárias para o corpo, mas também daquelas coisas necessárias para esse relacionamento tão necessário para a convivência, porque nós precisamos viver, deixar viver e ajudar a viver. Mas para isso é preciso que nós tenhamos o conhecimento aliado ao sentimento. Em Jesus encontramos as luzes eternas do amor concitando-nos a servir e passar a amar, desculpando, ajudando e seguindo em frente. Em Kardec tem a chave do conhecimento, dilatando as possibilidades de ver, observar, discernir e de orientarmos. Porque Jesus veio nos trazer esses ensinamentos e colocar toda aquela questão que hoje, na qualidade total das firmas, é visto o que fazer, como fazer, por que fazer, quando fazer. Jesus dizia tudo. Ele dizia o que fazer, nós temos que nos amar. Quando estivéssemos com o nosso irmão ao caminho, porque precisávamos nos reconciliar com ele. Como? Perdoando não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Jesus colocava o que, por que, como, quando nós tínhamos que fazer as coisas para que nós pudéssemos ter essa boa convivência com os nossos irmãos. Então, a presença de Deus, o amor e a sabedoria através do amor, nós vamos nos valorizar para essa vida
porque nós temos que dar valor a essa vida que Deus nos deu. E para isso, as casas colocam, e já foi feito o convite aqui, né? O estudo sistematizado da doutrina espírita, onde Kardec trouxe esses esclarecimentos, explicitando os ensinamentos que Jesus tinha colocado, porque Jesus tinha colocado que a gente tinha que amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E não precisaria mais nada, bastaria que nós fizéssemos isso. Não precisava toda essa parafernália de religiões, de tantos livros, não precisava as obras básicas, não precisava nada, é só nós amarmos a Deus acima de todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Mas nós ainda, dentro da nossa inferioridade, não compreendendo o amor, precisamos dessa claridade espiritual para saber o que é o amor. Que o amor, como nos ensina a doutrina espírita, é o exercício das virtudes nos outros. Não é apenas aquela palavra com 4 letras. É o exercício das virtudes nos outros. Então nós temos que nos cumular de virtudes para podermos depois exercitar nos outros. Então o amor é o exercício das virtudes nos outros. E a gente vai estar exercitando essas virtudes nos outros e vai estar se aproximando de Deus. Porque antes a gente já dizia que amava o outro. E pela mínima coisa, perdia a paciência com o outro. Aí eu perdi a paciência com o fulano e era uma pessoa que ele disse que amava. E a gente não perde a paciência. A gente perde uma oportunidade de exercitar a paciência, se é que nós temos. Se nós não temos, nós temos que nos cumular dessa virtude para que essa virtude depois seja exercitada naqueles que são colocados no nosso caminho. E nós temos que buscar esse progresso através das existências. Nós falamos antes, nós temos um espírito encarnado. Então, essa encarnação é necessário que nós buscamos aproveitá-la para que ela não seja amanhã apenas, não seja uma coisa nula e nós tenhamos que chegar depois e ficarmos sem os talentos que nós temos, esse talento maravilhoso que é de ver, ouvir, falar, pensar. Nós podemos ficar sem esses talentos, como na parábola dos talentos, porque não aplicamos esses talentos nessa busca evolutiva dessa encarnação. Mas também precisamos buscar cada vez conhecer mais, porque aquilo que a gente conhece é coisa do passado. Aquilo que nós sabemos é coisa do passado. E a gente sabe alguma coisa, mas a gente pode fazer o que sabe, mas ainda não faz o que pode. Porque a gente pode aprender mais para poder fazer mais. Então a gente faz o que sabe, mas não faz o que pode. Até porque a gente poderia já saber mais. A gente já foi relapso no passado. Eu estou falando mais por mim, né? A gente já foi relapso no passado, não aprendendo tudo o que poderia aprender. A gente gastou tanto tempo lá com as novelas, com a televisão, com o esporte. Gastou tanto tempo com tantas coisas, e a gente poderia ter aprendido muito mais coisas para hoje poder fazer melhor. Até tem o título de uma obra que é Aprendendo, Amando e Servindo, né? Então a gente tem que estar sempre aprendendo, porque aquilo que a gente aprendeu é coisa do passado. E hoje a gente pode estar aprendendo. Até mudou alguma coisa, né, nos ensinos de português, porque aprendendo antes era o futuro do presente, né? Era o gerúndio que era o futuro do presente, né? Nós temos que estar aprendendo sempre para que as coisas continuem sempre atuais nessa evolução que nós precisamos ter da vida. Sócrates dizia: eu sou o mais sábio dos homens porque sei que nada sei. Ao passo que os outros são ignorantes porque pensam que tudo sabe. E a gente sabe alguma coisinha e pensa que já sabe um monte. E ele, filósofo, dizia que nada sabia,
porque ele queria continuar sempre aprendendo, porque aquilo que ele sabia já era coisa do passado. E nós podemos continuar aprendendo coisas, porque aquelas coisas que nós sabemos já é do passado. Nós podemos aprender novas coisas para o nosso aperfeiçoamento, nós vamos estar aproveitando. E aí, o convite para os estudos, né? Esse estudo que vai estar trazendo para nós a claridade espiritual. Só tirei o L. E daí a gente vai poder praticar a caridade espiritual com essa claridade em ver a luz divina total que chega até nós, e nós podemos ser refletores dessa luz divina, tal qual o espelho. O espelho reflete, um bom espelho reflete em torno de 97% da luz. Mas quando nós olhamos para um espelho, a luz está acesa, nós vemos a luz lá dentro do espelho. Então o espelho, primeiro ele coloca a luz dentro de si e depois ele reflete essa luz, não importa para quem. E nós poderíamos ser como o espelho, absorvermos essa luz divina para dentro de nós, que daí nós vamos ter essa claridade espiritual. E nós vamos refletir essa luz divina, aproveitando esses estudos de saber o que eu sou. Quem eu sou, eu sei. Arci Serafim da Silva, filho da Notília Francisca da Silva, do seu Serafim, nascido em 9 de dezembro de 1949. Eu sei um monte de coisas, mas eu preciso saber o que eu sou. E a doutrina espírita, nesses estudos que são colocados, vem nos dizer que eu sou um espírito encarnado e que já vivi tantas vidas, mas vivendo tantas vidas fui imperfeito. Sendo imperfeito, fiz tantas coisas erradas, por isso eu tenho o que tenho, porque fui o que fui. Mas tenho novas oportunidades, tudo isso a doutrina espírita nos esclarece, tem novas oportunidades de buscar. Hoje, ao invés de plantar espinhos, como andei plantando no passado, de plantar uvas. E pela bondade de Deus, porque a gente vai ver lá naquelas questões iniciais do Livro dos Espíritos, atributos da divindade, e aí a gente vai ver que ele é soberanamente justo e bom. E sendo soberanamente justo e bom, se eu estiver plantando uvas hoje, eu vou colher uvas. Então todos esses ensinamentos e mais, nós vamos encontrar nos estudos onde nós nos alistamos para conhecer essas verdades que é a luz divina total e que vai permitir que nós nos aproximemos mais e mais dos nossos irmãos com essa claridade espiritual, fazendo a caridade espiritual, e aí nós vamos permitir que os nossos irmãos nos conduzam a Deus, mesmo aqueles que nos agridem, que nos traem, porque nós vamos compreender, pelos esclarecimentos da doutrina, que eles são agentes da bondade divina para nos direcionar até o Pai Maior, pelo exercício das nossas virtudes, e uma das virtudes é o perdão, pelo exercício das nossas virtudes nos outros, nós vamos estar evoluindo, progredindo. Então nós vamos educar as nossas faculdades espirituais, e fisicamente vai ser apenas consequência. Porque na vida tudo é consequência e tudo terá consequência. Então essa evolução que nós vamos buscar através de trazer para diante de nós a luz divina, através das verdades, vai fazer com que nós sejamos seres melhores, não do que os outros, mas vai fazer que nós sejamos seres melhores para os outros. Muita paz.